Então, voltando aqui, com um corte no cubo, né, é possível ter vários polígonos. Então, fazendo essa secção, esse corte, nós podemos ter triângulos equiláteros, aqui, ó, triângulos isósceles, escalenos, quadrados, fazendo o corte, paralelogramos, retângulos, trapézios, enfim, tá? São vários polígonos. Tá aqui, galera, a planificação de um cubo. É um exercício resolvido, tá? Deixa eu admitir aqui o Davi. Então, ó, na planificação da superfície de um cubo, foi assinalado um ponto A, ou seja, planificando um cubo, foi assinalado esse pontinho aqui em vermelho A. Marcar essa planificação, marcar nessa planificação o ponto que coincidirá com A, admitindo o Arthur, com A, depois desse cubo ser montado, é o quê? Então, ele quer saber o pontinho que vai coincidir lá com A, depois que esse cubo for montado. Então, coloca isso para a prática, né? Pega essa figura, o cubo, marca lá um pontinho qualquer, nesse caso aqui o ponto A, né? E onde vai ficar esse ponto após a planificação? Tá aqui a resolução, após ele ser montado, tá? É o que está pedindo aqui. Então, a planificação do cubo, pegamos o cubo aí, cortamos, abrimos ele, planificamos esse cubo, fica neste formato, marcamos o ponto A, depois da montagem, ó, marcar nessa planificação o ponto que coincidirá com A depois do cubo ser montado, tá? Então, depois de montado, vai coincidir aqui nesse outro pontinho vermelho, tá certo? Então, aqui é só uma ideia que nós estamos trocando. E o cilindro? O cilindro, adoro o cilindro, que já faz parte lá dos corpos redondos, né, galera? A gente falou um pouquinho sobre o paralelepípedo, cubo, dos prismas regulares, mas, na verdade, isso está dentro da definição de poliedros, né? Prismas e pirâmides. Normalmente, nós tratamos os corpos circulares separadamente, né? Que aí engloba o cilindro, o cone, a esfera, o tronco de cone, o fuso esférico, a fune esférica e tudo mais. Mas aqui não está por ordem dessa definição, tá? Poliedros, prismas e pirâmides, e corpos redondos não. Nós estamos estudando de uma forma geral, tá? Então, o cilindro é aquela latinha, a lata de leite condensado, a lata de Nescau antiga, né? Então, um cilindro circular é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a B com uma extremidade no círculo. Então, ó, essa reta aqui, que determina esse segmento, um segmento AB qualquer, a gente chama de geratriz, né? Podemos também definir o cilindro como sendo um sólido formado pela rotação completa de um retângulo em torno de seus lados. Então, se fizermos uma rotação completa, tá? De um retângulo em torno dos seus lados, nós teremos um círculo. Você pode comprovar isso fazendo um retângulozinho no papelão, fazendo essa retinha. Segura esse papelão e começa a rotacionar isso, né? Rodar. Rotação significa rotacionar mesmo, rodar. E você vai verificar que, dependendo da velocidade, forma aí um cilindro, né? Na verdade, essa rotação completa aí de um retângulo em torno dos seus lados. Então, aqui, ó, voltando, nós temos esse segmento AB chamado de geratriz, tá? Aqui é um cilindro reto, né? Claro que temos aqui círculos, então a gente tem raio, centro e tudo mais, tem altura. E no oblíquo inclinado, que é a geratriz também, altura, só que a altura, tá vendo? Já é diferenciada, né? Não é retinho. Esses são conceitos importantes do eixo de simetria, é o segmento de reta que liga os centros das bases do cilindro. A altura de um cilindro é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do cilindro. Se o cilindro for reto, esse cilindro aqui, a altura tem a mesma medida da geratriz. Então, se o cilindro for reto, a H é igual à geratriz, né? Dá para a gente visualizar isso na figura, tá? Como é que a gente vai calcular
a área da base, a área lateral e a área total de um cilindro. Aqui eu já agreguei algumas fórmulas, porque cilindro, gente, não tem lá muito... deixa eu ver se dá para colocar aqui. Não tem lá muitas coisas, não, né? Círculos, né? Aqui, ó, esse é reto, né? A altura vai ser igual a geratriz. Então, é claro que para calcular essa base, nós vamos calcular a área do polígono da base, que é um círculo. A área do círculo já vimos, PR ao quadrado, tá? A área lateral. Se a gente planificar, né, cortou aqui, abriu, planificou esse cilindro, a área da base, se olharmos, é equivalente à área de um retângulo, né? De lados, 2πr e altura h. Então, a área lateral é 2 que multiplica o π vezes o raio vezes a altura, tá? Pensa nessa situação aqui aberta, né? Você tem algo retangular e dois círculos, né? Então, essa área lateral é exatamente a área desse retângulo vezes a altura, tá? Tá aqui, ó, 2 vezes π vezes o raiozinho vezes a altura. E a área total, não podia ser diferente, é a soma da área lateral mais a base, né? Tudo, né? Essa área lateral mais a base, né? Aqui e aqui, que é a tampa. Mais uma vez, isso vai depender da situação, mas basicamente é isso, né? A gente não pode esquecer dessa tampa aqui. Por isso que na fórmula eu tenho lá, ó, 2 vezes, tá vendo? Na área total, ó, tem a fórmula, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque, ó, eu tenho aqui, ó, aqui e aqui, certo? Então, é 2 vezes a área da base. Não posso esquecer, tá? Não posso calcular só a área dessa base e não incluir essa outra aqui no cálculo da área total, certo? Então, a área total é a área lateral, essa área desse retângulo, vezes a altura, vezes o raio e tal, que a gente já definiu aqui anteriormente, mais 2 vezes a área da base. Aqui só está feita a substituição desse AL, que significa a área lateral, que é 2π vezes o raio vezes a altura, mais 2 vezes a área da base. A área da base nós já definimos aqui também, ó, πr ao quadrado, certo? Então, 2 vezes πr ao quadrado, tá? Entendendo o sólido, claro que dá para você não gravar essa fórmula, né? Voltando àquela situação do entendimento da situação problema, para que a gente, de certa forma, utilize a fórmula só para ganhar tempo, enfim, se for necessário. Não vamos esquecer que o volume é o produto da área da base vezes a altura, né? A área da base. Nós temos aqui um círculo, então é a área dessa base vezes a altura. Então, a área do círculo, πr ao quadrado vezes a altura, tá? Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho, nós já falamos dessa secção, que é um corte, né, no sentido vertical, tá? Que contém um eixo de simetria, deixa eu sair aqui um pouquinho para acabar para ler, ó. É um corte no sentido vertical, meridional, que contém um eixo de simetria no cilindro. A secção meridiana é um retângulo onde os lados é o diâmetro da base e a altura própria do cilindro. É o corte que nós falamos anteriormente, tá? Cilindro equilátero, esse cilindro bem trabalhado também, é um cilindro reto, cuja altura tem a mesma medida do diâmetro da base. Então, ó, a altura, né, vale a medida do diâmetro, né, 2 vezes a medida do raio, neste caso aqui, tá? Ó, a altura é 2 vezes a medida do raio, né? É o diâmetro da base. Não esquece que diâmetro é 2 vezes a medida do raio, tá? Aqui, ó, ao lado tá a planificação para que vocês consigam ver essa superfície lateral, tá vendo? Abrindo aqui, ó, nós temos um retângulo, certo? E 2 círculos, né? Então, ó, a área do círculo, essa área aqui, que é a área de um retângulo, base vezes altura, tá? Aqui o cilindro equilátero, que acabamos de definir, a altura é 2 vezes o raio, tá? Se fizermos um corte, dependendo da situação, nós vamos obter aqui o que falou aqui acima, tá? Um retângulo, tá aqui, ó, esse retângulo, certo? Então, vamos avançar aqui. Vamos para a pirâmide, voltando lá nos poliedros, né? A pirâmide, nós consideramos um polígono contido em um plano, por exemplo, um plano horizontal,
e um ponto V localizado fora desse plano. Uma pirâmide é a reunião de todos os segmentos que tem uma extremidade em P e a outra num ponto qualquer do polígono. O ponto V recebe o nome de vértice da pirâmide, né? Claro que o nome, a nomenclatura dessa pirâmide vai também de acordo com a base dessa pirâmide. Tá fazendo um barulhinho aqui porque eu estou escolhendo algumas pirâmides dentro das minhas figuras. Aqui eu tenho uma, essa verdinha aqui, tá vendo? Ela tem a base, ó, quadrada, né? E a lateral, triângulos, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó, a pontinha é o vértice, né? Beleza? E aqui, 6, né? O hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? A base hexagonal, então vai ser uma pirâmide hexagonal. Também nas laterais, ó, triângulos, né? E a pontinha aqui é o vértice, tá? Então, vamos lá, os elementos da pirâmide. Já falamos, esse ponto V, que é o vértice da pirâmide, né? A região do polígono da base é que vai dar nome a essa pirâmide. Os vértices da região poligonal são os vértices da base. É um polígono, o polígono da base, e as demais faces são as faces laterais, são triangulares, né? As arestas não pertencentes à base são as arestas laterais, a distância entre V e a aresta é a altura, a soma das áreas laterais é a área lateral, e a soma da área da base com a área lateral é a área total. Então, a área lateral com a área da base, claro, como vimos das outras situações, é a área total. Como é que a gente vai classificar? Lembra que eu disse que vai depender do número de arestas da base, né? Então, se sua base for um quadrado, pirâmide quadrangular. For um triângulo, triangular, hexágono, hexagonal, e assim sucessivamente, tá? Então, a pirâmide é denominada de acordo com o número de arestas da base, número de lados, né? Aresta aqui, ó, são as arestas, né? 1, 2, e assim vai. Então, a pirâmide reta é aquela em que a projeção do vértice sobre o plano da base é o centro do polígono da base, e a pirâmide regular é a pirâmide reta, e seu polígono é a base regular, tá? Basicamente, nós trabalhamos aqui, ó, uma pirâmide regular, tá? O polígono da base é um polígono regular. Vamos à pirâmide regular reta. Deixa eu sair aqui de novo para poder fazer a leitura direitinho. Então, a pirâmide regular reta é aquela que tem uma base, na base aqui, tá? Um polígono regular, e a projeção ortogonal do vértice, que é vizinho, né? Sobre o plano da base, coincide com o centro dessa base. Basicamente, aqui esse prisma tem um polígono regular, um vértice, então pirâmide regular reta. Dentro dessa análise eu tenho o Rzão, que é o raio do círculo circunscrito, né? O raio do círculo inscrito, daqui o Rzinho, a altura, o apótema, que é essa lateral aqui, ó, sempre perpendicular à aresta da base, isso é bem importante. A área lateral, daqui ó, a L, com triângulos, né? Observação, todas as faces laterais são triângulos isósceles congruentes, tá? Então, ó, esses triângulos aqui, eles são isósceles, todos iguais. Se é isósceles, esse ladinho é igual a esse, diferente da base, tá? Como é que a gente calcula, o que a gente vai calcular em uma pirâmide? Primeiro, a relação fundamental, que é pitagórica, né? Quando eu traço aqui esse apótema lateral, observem que eu tenho um triângulo retângulo, né? E é claro que a gente pode escrever essa relação, que é esse apótema lateral quadrado mais a altura quadrada é igual a esse Rzinho aqui, que é o raio dessa pirâmide inscrita, ao quadrado. A área da base depende do polígono da base, a área lateral é a soma de todas as áreas laterais. Ó, se a pirâmide for regular reta, basta calcular a área de uma face e multiplicar pelo número de faces, né? Isso é bem óbvio. E a área lateral é sempre um triângulo isósceles.
né? E sua altura é o apótema lateral. Então, ó, sempre triângulos isósceles, a altura vai ser esse apótema lateral, tá? Como é que a gente vai calcular a área total dessa pirâmide? É a soma dessas arestas das faces laterais e a área da base, né? Soma dessas arestas todas aqui, mais a área da base. E o volume? 1/3 da área da base, isso vai depender do polígono da base, vezes a altura, tá? Tetraedro regular. Vamos lá, o tetraedro regular é uma pirâmide triangular em que todas as faces são triângulos equiláteros. Então, todas as minhas faces são triângulos equiláteros. Tudo tem a mesma medida, tem fórmula também, tá? A altura do tetraedro, a altura aqui, ó, é A raiz de 6 divididos por 3, aresta, tá? Lado aqui. A área total, AT, né? 4 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, simplificando A ao quadrado vezes raiz de 3. E olha o volume, 1/3 da área da base. Essa área da base aqui, gente, é a área do triângulo equilátero. Então, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, aqui, ó, cuidado, tá? Vezes a altura. É volume 1/3 da área da base vezes a altura do triângulo equilátero também. A altura do triângulo equilátero, olha como as fórmulas são muito próximas, tá? Área da base com a altura do triângulo equilátero, A raiz de 6 sobre 3, tá? Claro que simplificando isso tudo, a gente chega lá a um volume, que é a aresta ao cubo raiz de 2 sobre 2, tá? Tetraedro regular, às vezes o curso utiliza dessa nomenclatura para até fazer uma pegadinha para quem não conhece, não sabe que é uma pirâmide, onde todas as faces são triângulos equiláteros, tá? Lá da classe dos elementos circulares, né, dos corpos redondos, temos o cone circular reto, aquela casquinha de sorvete, aquele chapeuzinho de aniversário, né? É um sólido formado pela rotação completa de um triângulo retângulo sobre um dos seus catetos. Quais são os elementos? Você tem aqui, ó, vértice também, a base que é circular. Espera aí que tem gente entrando aqui. Foi. A base que também... Opa, desculpa, gente. A base que também é circular, eu tenho a altura. Essa aresta lateral a gente chama de geratriz, tá? Claro que a base circular, nós temos todos os elementos envolvidos no círculo, raio, centro, diâmetro, tá? Então, vamos lá, ó. Geratriz é o segmento que tem a extremidade no vértice do cone e a outra curva que envolve a base, tá? Todos esses elementos aí que eu disse para vocês, geratriz, ó, geratriz. Se a gente rotacionar, isso aqui fica mais ou menos dessa forma, tá? A área, a altura tá aqui, a gente já mostrei para vocês, a área lateral, a área total, é reunião da superfície da área lateral com a área da base. Toda a área total é a área lateral mais a área da base, né? Secção meridiana já falamos, é o corte. Quando a gente faz o corte, é uma região triangular obtida pela interseção do cone com um plano que contém esse mesmo eixo. Então, basicamente, o cone é esse chapeuzinho. Vamos usar a fórmula que fica mais dinâmica, nas fórmulas. Que relação a gente pode extrair do cone, tá? Primeiro que, aqui, eu tenho lá essa lateral que é a geratriz, ligando o centro à extremidade eu tenho raio e esse reto aqui, né? Segmento que reto, que forma um ângulo de 90 graus, é a altura. Então, é claro que nós conseguimos estabelecer a relação pitagórica, que é geratriz ao quadrado. No mouse aqui deu uma falhadinha, desculpa. Que é geratriz ao quadrado, é igual a esse raio ao quadrado, mas é igual ao quadrado, tá? Para a área da base, a gente sabe que é um círculo, então é πr ao quadrado. A área lateral é um setor circular obtido com a planificação desse cone, tá? Na verdade, a gente tem parte, né, de um setor circular. Então, a gente consegue calcular a área lateral por π vezes o raio vezes a geratriz. E a área total, não esquece, que é a soma da área lateral mais a área da base. Opa, sem querer que eu voltei. A área lateral é πr ao quadrado e a área da base... Perdão, aqui está ao contrário, tá, gente? A área da base é πr ao quadrado e a área lateral
é π vezes o raio vezes a geratriz, tá? Essa fórmula aqui, ó, é essa aqui, e essa fórmula aqui é essa daqui, tá? Só inverte aí na sequência aqui, foi trocado, mas isso não vai interferir na sua continha final. E não podemos esquecer do volume, que também é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, aqui ó, a área da base, πr ao quadrado, então 1/3 de π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Podemos também calcular o ângulo central, né, o ângulo formado pela planificação da área lateral desse cone. O cálculo desse ângulo é a divisão entre o comprimento da circunferência da base e da geratriz. Então, aqui está indicado por um ângulo qualquer, na letra grega, é 2πr divididos pela geratriz. Secção é um corte, que vai formar lá o triângulo isósceles, tá? Quando nós cortamos aqui, ó, cortei, né? Formei um triângulo isósceles. E o cone equilátero é quando o diâmetro da base é congruente à altura. Então, a altura é igual ao diâmetro da base, quando eu tenho triângulo cone equilátero. A esfera, todo mundo já conhece, bolinha de futebol, né? Então, nós temos também todos esses elementos. Vou partir aqui para o que calcular dessa esfera, porque nós conhecemos bem, né, a figura. Claro que a gente pode fazer uma secção aí, né, um corte, né? E a gente tem lá outros sólidos que são chamados de calota esférica, tá aqui, ó, tá vendo? Se eu fizer um corte, aqui eu tenho uma outra situação, que a gente chama de calota esférica, tá vendo? Aqui eu tenho a superfície esférica, centro, raio, né? Se eu tenho centro, raio, galerinha, eu posso extrair algumas relações fundamentais, né? Aqui, ó, fica mais fácil de eu identificar, tá vendo? Centro, Rzão, Rzinho, né? Aqui, ó, diâmetro, tá? Então, ó, a gente pode estabelecer aqui, dependendo dessa secção formada, né? Teorema pitagórico, que é o Rzão ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Como é que a gente calcula a área da esfera? É diferente da área do círculo, né, galera? Até porque são figuras diferentes, então tem que tomar cuidado aí para a gente não fazer essa confusão, tá? A área do círculo é uma fórmula, a área da esfera é outra fórmula, e acaba que, dependendo da situação, pode confundir. Embora as fórmulas são extremamente diferentes, mas a figura em si pode dar uma confundida aí, tá? Então, a área da esfera é 4πr ao quadrado, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Basicamente, essas são as fórmulas da esfera, para a gente trabalhar a esfera, tá? Área e volume. Então, muito mais simples do que os outros lá, os outros sólidos. Né? Tem cálculo geral lateral, volume, aí você tem que analisar, dependendo do que é a área lateral, o que você vai aplicar, se é pirâmide, se é cone, se é cilindro, né? Área lateral, área total, área da base e volume. Aqui na esfera, basicamente, são só essas fórmulas. A gente tem o fuso, né? E a gente tem a cunha também. E a gente pode extrair com aquela razão que eu disse para vocês, lembrando que parte da circunferência como um todo, a circunferência como um todo tem 360 graus, né? Então, 360 graus, a gente está fazendo a menção aqui ao volume da esfera, tá? Então, ó, 4πr ao quadrado, se você quiser a parte dela, aqui determinado por alfa é igual a A. E aqui a cunha, também parte dessa esfera, tá? Para calcular o volume da cunha, aqui, ó, a gente já tem uma fórmula, aqui é a área, tá, galera? É a área desse fuso, e aqui é a área da cunha, é o volume da cunha, 2/3 de R ao cubo, vezes esse ângulo aqui em radianos, tá? Cuidado que aqui é a angulação em grau, aqui é a angulação em radianos. Se você tiver angulação em graus, você vai utilizar essa fórmula aqui. Π vezes R ao cubo vezes a angulação, divididos por 270 graus. E se você tiver esse ângulo aqui em radianos, né, medida de ângulo pode ser em grau ou radianos, você vai utilizar essa outra fórmula aqui.
tá? E aqui é para a área, 4π r ao quadrado vezes essa angulação sobre 360 graus, tá? Aqui é o tronco. O tronco, basicamente, é também uma secção transversal da pirâmide, né? E aí formam outras situações, mas a gente não vai falar especificamente do tronco da pirâmide ou do cone. Só vou mostrar para vocês. Cortou lá a pirâmide ou cone, fez um corte paralelo à base. Nós temos aí outras situações que é o tronco, é parte dessa pirâmide ou desse cone, tá? Queria chegar aqui nos poliedros. Na verdade, eu começo abordando os poliedros, né? Que são sólidos geométricos formados pela reunião de uma superfície poliédrica fechada, com todos os pontos do espaço delimitados por ela. E tem uma relação importantíssima, que é a relação de Euler ou Euler, como os matemáticos falam, que está escrito aqui, que é o número de vértices mais o número de faces menos 2 é igual ao número de arestas, é igual a A. É claro que, às vezes, se apresenta de uma forma diferente, tá, gente? Mas é só porque está passando esse 2 para o lado de cá, invertendo o sinal. Já vi aí, V mais F é igual a A mais 2, tá? Mas, basicamente, a fórmula é essa. Sei da soma dos ângulos internos de um poliedro, né? Que é S é igual a V menos 2 vezes 360. Esse V aqui é o número de vértices, tá? Olha os elementos de um poliedro. Face, aresta, vértice. Normalmente a gente define isso aqui antes de falar tudo isso que a gente falou. Sendo que, como vocês já são concurseiros, já conhecem, já sabem bem que é um cilindro, pirâmide, um cone, deixei para a gente definir e colocar a fórmula no final, tá? Aqui estão os sólidos de Platão, né? O tetraedro, que a gente já falou, hexaedro, todos aqui, cosaedro, decaedro, octaedro. Aí vai depender, a nomenclatura vai depender aí do número de faces, né? Desse poliedro, desse sólido. Vamos brincar um pouquinho de resolver questão, chega a melhor parte, que aí a gente vai falando, além de tudo isso que a gente aprendeu, de tudo isso que a gente absorveu, e mais algumas situações da geometria plana, como cálculo diagonal, soma dos ângulos internos e externos, enfim. Tá? Vamos lá, questão, para a gente tentar colocar tudo isso que a gente falou em prática. Tá? Então, ó, questãozinha do Enem, onde tem o seguinte enunciado. Um artista utilizou uma caixa transparente para a confecção de sua obra, e que consiste, em construir um polígono IMNKP. Na verdade, gente, ele fez esse polígono aqui dentro dessa caixa transparente. Isso aqui já é uma outra situação para a resolução, tá? Então, ele fez esse polígono, que é um hexágono regular, disposto no interior da caixa. Então, ele tem essa caixa transparente, o cara lá, o artista, fez esse hexágono regular dentro da caixa. Os vértices desse polígono, aqui os vértices desse polígono, estão situados em pontos médios de arestas da caixa. Então, ó, estão aqui no meio das arestas. Quem são as arestas? São os lados aqui, né? Então, ó, os vértices estão situados nos pontos médios de arestas da caixa. Um esboço da sua obra pode ser visto na figura. Então, está aqui o que ele fez, mais ou menos o que ele fez. Pergunta o seguinte: considerando as diagonais do hexágono distintas de IK, tá? IK. Quantas têm o mesmo comprimento de IK? Então, na verdade, ele traçou aqui uma diagonal, ó, IK, tá? Ele quer saber quantas outras diagonais com o mesmo comprimento, tá? Sendo que diferentes de IK, eu tenho nesse polígono. Vamos lá. Eu sei que aqui nós temos um hexágono, né? O número de diagonais de um polígono a gente pode determinar através de uma fórmula, né? Que é lá, diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. E desse hexágono, de um hexágono especificamente, né, que é esse n significa da fórmula do número de diagonais, significa o número de lados. Se no caso do hexágono, eu tenho 9 diagonais, tá? Se eu for atribuir a fórmula aí,
é n, que multiplica n menos 3 sobre 2, eu tenho 9 diagonais, tá? Só que a dinâmica aqui é diferente. Ele está pedindo, ó, considere as diagonais do hexágono distintas, ele quer diferentes de K, né? E quantas têm o mesmo comprimento, certo? Então, ele não me interessa essa diagonal aqui, por exemplo, QM, não me interessa, QB não me interessa, não, QB não, perdão, QN, QK, não me interessa essa diagonal. Eu quero a que tenha o mesmo comprimento de K, sendo que diferente de K, né? Diagonais distintas. Então, ó, se traçarmos aqui o QN, tá vendo? Tem a mesma medida de K, sendo que é diferente de K, e PM também. Então, ó, PM tem a mesma medida que K, sendo que é diferente de K, tá? E eu também, gente, sei o seguinte, que tem uma outra fórmula para a gente determinar o número de diagonais que passam pelo centro, tá? Se elas passam pelo centro, é porque elas têm o mesmo comprimento, certo? Passando pelo centro aí, nesse caso da IK, é a maior diagonal possível, né? Vai passar pelo centro desse hexágono. Então, podemos destacar que a diagonal MP, como sinalizei aqui, e QN tem o mesmo tamanho, mas são distintas, né? Para calcular o número de diagonais que passam pelo centro, tem uma fórmula também, que é diagonal é igual a n divididos por 2, né? Então, daria, se eu tivesse essa maldade em coração, né, sabendo que elas passam pelo centro, tem a mesma medida, poderia pegar a 6, né, que é o número de lados, dividir por 2, encontraríamos aí as diagonais que têm a mesma medida que essa, passam lá pelo centro, que as outras não vão passar pelo centro. Ó. QM não vai passar pelo centro, tá vendo? As outras 6 diagonais não irão passar pelo centro. As que passam pelo centro são QN e Q, né? E K, perdão, e PM, tá certo? Então, a resposta são duas diagonais com esse mesmo comprimento de K, porém diferente dele, tá? Pediram para eu pediram aqui no bate-papo para eu repetir a fórmula da diagonal, do número de diagonais que passam pelo centro, né? É D igual a N sobre 2, divididos por 2. Então, diagonal, chama de Dzão para você não confundir com a diagonal de um polígono, tá? Porque diagonais de um polígono, a fórmula é uma. E o número de diagonais que passam pelo centro é N sobre 2. Então, chama aí de Dzão, né? Esses diagonais que passam pelo centro do polígono, só para você não fazer a confusão, tá? Então, é N, número de lados, sobre, N, no caso do hexágono 6, divididos por 2. Então, você tem 3 aí que passam pelo centro. Só que ele quer, especificamente, as outras duas que têm a mesma medida dessa que ele indicou aqui. Então, você vai marcar aí a alternativa B de bola, certo? Vou passar aqui questãozinha fácil. Se você tiver aquela moldadezinha, você consegue responder de uma forma mais rápida. Se não, dá para... eu tive um aluno que ele fazia muita coisa geometricamente, não sei se está permitido, tá? Ainda. Ele levava uma régua transparente e você consegue fazer isso com lápis ou com a caneta também e medir simplesmente os segmentos. É claro que nem sempre a figura é proporcional, tá, gente? Mas em determinadas situações dá para a gente matar muita coisa assim, tá? Então, olha a outra, porque a gente tem 4 minutos. Um gesseiro que trabalha na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de um pentágono regular e ele recebeu essa peça faltando um pedaço, estava quebrada, tá? Faltando uma parte triangular conforme mostra a figura. A figura é essa, ele recebeu a figura quebrada, está faltando essa situação aqui. Então, para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. Para isso, ele anotou as medidas. Então, ó, ele disse que X EAD, esse A aqui é angulação, tá? Y, EDA e Z, AED, no triângulo. Então, as medidas de X, Y, Z desse ângulo desses ângulos são, respectivamente, quais? Então, olha aqui a aplicação daquilo que a gente aprende lá de polígonos, né? Primeiro, que eu tenho
a soma dos ângulos internos, que é o ângulo interno. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, eu calculo pela fórmula n-2 vezes 180, certo? E o ângulo interno deriva dessa fórmula, que é n-2 vezes 180 divididos por n. Aqui só está trocado, mas ó, é n menos 2 vezes 180 divididos por n. O polígono tem 5 lados, então todos os ângulos internos desse polígono medem 108 graus, tá? Então aqui é 108, aqui é 108, aqui, aqui, aqui. Só que ele deu nomes específicos, né? E ele disse que esse pedacinho aqui e esse são iguais, ó. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho, tá? Ficou faltando aí, a gente sabe que todos eles, cada um deles é 108. Como aqui forma um triângulo, eu sei, além disso tudo, do ângulo interno, soma dos ângulos internos e tal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, se a gente já tem que saber de cabeça, e é isósceles, né? É 180 graus. Então, ficou bem fácil. X mais 108 é igual a 180, e daí a gente já conclui que é 38 graus. Quando você for marcar lá, cuidado, tá? Porque, ó, 38 não, perdão, falei 38, mas é 36. 36, 36 e 108, certo? Então, ó, primeiro a gente fez o cálculo aqui para saber quanto vale cada um dos ângulos internos desse pentágono. Lembra que pentágono 5 lados, regular. Então, a gente tem uma fórmula para isso. Cada ângulo vale 108 graus. Esse lado é igual a esse, aqui forma um triângulo do que faltava. A soma dos ângulos internos é 180. Então, igualamos toda essa angulação que descrevemos a 180. Chegamos à conclusão de que é 36 graus. Então, marca aí a alternativa C para a gente encerrar. Na próxima aula, galera, a gente vai continuar com esses exercícios de geometria, tá? Porque tem muitos exercícios e a gente só conseguiu, infelizmente, abordar 2, certo? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula, consegui encerrar faltando 30 segundos. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até.